Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos a nossas lives, nossas 20 lives que começa hoje sobre planejamento, liderança e sucessão familiar da vida para o campo. Nós vamos aqui juntos trazer consciência e entendimento sobre esses três principais pilares para que nós, mulheres do campo e de qualquer outro segmento, possamos nos ajustar com a vontade do Senhor, colocando isso em prática para que a gente tenha resultado, reconhecimento e realização. E todas essas lives, elas estão de uma forma muito fofa, organizada, planejada num e-book gratuito que eu coloquei à disposição para vocês aqui no Instagram. Então são 20 semanas, então são 20 páginas com uma palavra e com exercícios que vamos fazer aqui juntos na live para você refletir e aplicar na sua vida durante a sua semana. Serão todas as segundas-feiras as lives e até agora, todos os dias, todas as segundas, às 7 horas da manhã. Vamos começar com o tema planejamento, depois liderança, depois sucessão familiar. E todos os temas, eles têm pelo menos 5 exercícios e com 5 passagens bíblicas para trazer reflexão, para trazer referência e direcionamento baseado na palavra do Senhor, que é o nosso maior guia, a nossa maior verdade, a nossa única verdade, a nossa maior inspiração, o nosso maior direcionamento. Então, se você não tem o e-book ainda, quando terminar a live, você pode comentar a palavra fé naquele post que tá verdinho, escrito segunda-feira, 7 horas da manhã, que você recebe automático. Gente, eu gastei muito neurônio para instalar uma automação para garantir que todas as pessoas recebessem o e-book. Recebi perguntas: Cécia, é só para mulheres? Não, não é só para mulheres. A comunicação e a palavra, as linguagens é direcionada para as mulheres, mas planejamento, liderança e sucessão são para todas as pessoas. É só para quem está no agro? Não, eu vou trazer mais exemplos do agro porque essa é a minha vida, é isso que eu vivo. Porém, você extrai o melhor daquilo e aplica na sua realidade. Outra dúvida que me falaram: Cécia, tem que imprimir o e-book? É bom você imprimir o e-book, porque à medida que você assiste a live, você preenche. E uma das atividades que mais potencializam a aprendizagem, reflexão, você escuta, lê e anota. Você potencializa seu entendimento e seu aprendizado. É o dia 1 sobre planejamento. Vocês vão ver lá que no e-book tem um sumário que traz um título sobre o estudo do dia e depois você cai na página do dia. Na página do dia, ele vai vir o título, vai vir a palavra e vai vir os exercícios. Então, uma semana, uma página. E quem participou do Mulheres do Campo, que foi incrível, gente, pensa no circuito que foi eu não posso afirmar que foi o maior, mas de Minas Gerais foi, porque eu já participei de muita coisa. Treinamento prático, aplicado para mulheres do campo sobre planejamento e sucessão familiar. A gente passou 4 horas com mais de 60 mulheres imersos em 4 cidades para falar disso. E a gente fez muita coisa valiosa e o e-book surgiu disso. Então, quem participou do Mulheres do Campo já tem o e-book. A diferença é que eu mudei a aparência dele, a carinha dele. Ele ficou mais bonitinho, mais fofo agora. Então, pode baixar de novo. É só comentar a palavra fé e precisa ter acento na palavra fé. Ok? Então, vamos começar. Sempre vamos começar essa live com oração. Então, Deus de infinita bondade e amor, estamos aqui reunidos nessa live, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas incapacidades de sermos boas planejadoras, de sermos incapazes de organizar a nossa mente e as nossas atividades. Agradecemos por mais um dia, pela nossa vida, pela nossa cura, pela nossa libertação, pela nossa cura da nossa bagunça, da nossa desorganização, da nossa falta de planejamento, da nossa falta de ordem e pela nossa libertação de tudo aquilo que nos impede de ir para um próximo nível, sendo organizadas, planejadas, com direcionamento. Senhor, então nos dê tudo isso e a partir da Tua Palavra neste momento, que possamos ser diferentes e aplicar o que o Senhor nos ensinou. Que assim seja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Então vamos lá, reflexão do dia. Ordem e decência. Deus é um Deus de ordem e planejamento. Ele não é um Deus de atropelo, ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus de duas palavras, ele não é um Deus de bagunça. E isso aqui é ao pé da letra. O planejamento, ele tem como premissa a ordem e a decência. Seu planejamento, ele é um reflexo da sua mente. O que isso quer dizer? Que o seu externo, ele é um reflexo do seu interno. Que a sua rotina, na hora que você acordar, seu quarto, sua casa, seu carro, seu trabalho, suas finanças, eles são um reflexo, resultado da organização que está aqui dentro da mente. Tanto que isso é desafiador. Porque você pode ter áreas da sua vida organizadas e você pode ter áreas da sua vida desorganizadas. Porque depende das experiências que você passou, das suas referências, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é importante. Mas para que a gente tenha uma vida com planejamento e a gente consiga atingir os nossos resultados e nossos objetivos, para que a gente tenha leveza, para que a gente se sinta realizada, para que a gente consiga fazer uma dieta, para que a gente consiga ir na academia, para que a gente consiga, ter um lugar habitável, um lugar onde as coisas têm ordem, que seja no seu falar, no seu agir e que principalmente elas sejam coerentes, consequentes e que se somem para algo melhor e maior. Planejamento aqui, ele tem que ser em primeiro lugar. E aí a palavra traz o seguinte, é 1 Coríntios 14:40. Gente, lá no e-book tem tudo isso. Não tem a reflexão exclusiva da live, mas tem a palavra. Tudo, isso é bíblico, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, para a gente seguir essa recomendação, nessa carta de Paulo, fala o seguinte: a gente precisa, para fazer alguma coisa com decência e ordem, saber o que eu vou fazer. E para eu saber o que eu vou fazer, eu preciso pensar nisso. Depois que eu pensei nisso, eu preciso anotar isso. Eu já atendi de mentoria, de consultoria, de treinamento, de palestra. Esse ano já passou de 5.600 pessoas. E geralmente eu converso bastante depois das palestras. Claro que não com as 5.000, né? Mas de atendimento direto, um a um, já foi anotar uma rotina. Pegar um papel, simples assim, uma agenda, que seja um Google Agenda, que seja uma agenda normal, que seja um planner, e anotar. Gente, vocês não têm ideia da resistência que é anotar a rotina que as pessoas têm. E por que o índice de desistência dos sonhos é tão alto após 19 dias da determinação desses sonhos? Como traz algumas pesquisas que dia 1º de janeiro todo mundo faz uma lista de sonhos. Dia 19 de janeiro, 74% dessas pessoas desistem dos sonhos, porque não tem planejamento. E essa anotação, essa rotina, essas atividades do dia que deveriam estar descritas no detalhe, elas não estão porque as pessoas subjugam aquilo como irrelevante. Como? Vou acordar às 7h30 vou para academia. Gente, eu ensino isso na minha mentoria, porque isso é uma técnica científica de reprogramação mental, anotar detalhe. As minhas formações em coaches teve muitos exercícios que foram simples assim e que reprogramam sua mente. Claro, eu trago outras ferramentas, porque o coach traz outras ferramentas, mas se acordei 7 horas, 7h30 na academia, 9 horas no trabalho, esse nível de detalhe, ele potencializa o seu planejamento. E não ache que por ser simples, uma agenda de papel, um planner, um Google Agenda não vai trazer resultado, porque é aí que traz resultado, porque quem faz no pouco faz no muito. Aí você tá achando que você não vai anotar sua agenda desse jeito, porque isso não funciona, porque isso não dá certo, e a hora que você chega lá no seu negócio, na sua empresa, na sua fazenda,
E você precisa determinar a rotina da sua equipe, dos seus colaboradores, dos seus colegas de trabalho, dividir funções, tarefas, trazer uma nova função, nova atividade, você não consegue porque você não sabe fazer detalhamento de planejamento. Porque o simples não foi feito. E não tem disciplina, consciência e maturidade para entender que no pouco se faz muito. E a gente precisa, nesse pouco, saber o que é mais importante. Ter clareza, ter organização do dia e ter separação. Isso eu faço tal hora, isso eu faço tal hora. Quando você é autônomo, a maior dificuldade das pessoas hoje em sair do CLT e ir para o autônomo e prosperar, ganhar dinheiro, vender mais, ter organização, é a falta de planejamento no detalhe. É a falta de planejamento no mínimo e manter rotina com disciplina, seguindo o planejado. Gente, é simples demais, mas isso aqui é muito poderoso. E Deus não é Deus de confusão, não é Deus de conflito, não é Deus de bagunça, não é Deus de desordem. E se você tem dificuldade de organizar a casa, tem que pôr na lista a organização da casa. Se você tem dificuldade de planejar a manutenção do carro, tem que pôr na lista a manutenção do carro. Se você entende, você tem que trabalhar no detalhe. E aí a gente vê muito, eu vejo muito as pessoas dizendo assim: ah, mas as coisas estão bagunçadas assim, tá? Esse caos é porque Deus não quer, porque isso não é da vontade do Senhor. Não. É porque a sua mente é bagunçada. E aí, tem uma lei que eu aprendi que chama Lei dos 2 minutos. Essa lei dos 2 minutos, ela traz o seguinte aprendizado: se você consegue fazer algo em 2 minutos, faça na hora. Se você passou e viu um tênis fora do lugar, gasta menos de 2 minutos, faça. Se você viu uma mensagem, aquela mensagem, ela precisa ser respondida e ela será respondida em menos de 2 minutos, faça na hora. Se você viu que precisa ligar para alguém para agendar algo, faça se for em menos de 2 minutos. A lei dos 2 minutos é uma das leis que mais funcionam para o seu planejamento, para a sua organização e para a potencialização dos seus resultados. E você deve e pode compartilhar isso com outras pessoas, porque ele vai potencializar essa consciência de que em menos de 2 minutos eu consigo liberar demanda, organizar, planejar, escrever, delegar, orientar. Só que aí vem uma questão que sempre me questionam quando eu explico essa lei de 2 minutos. Ceci, mas aí eu parei para pegar o tênis que gasta menos de 2 minutos e coloquei ele no lugar e cheguei lá, tem outra coisa no fora do lugar que gasta menos de 2 minutos e assim vai gastando 2 minutos, vai gastando 2 minutos e eu passo o dia. Isso é o maior indicativo que você não teve planejamento nenhum e que você precisa parar e organizar a sua vida para que a lei dos 2 minutos seja uma exceção e não uma regra. Se você tem muitas coisas de 2 minutos para serem resolvidas, você precisa reorganizar a sua vida. Certo? Fica com a mensagem. E aí no e-book, vocês vão ver que logo abaixo da palavra tem 3 atividades com linhas para você escrever. Por isso que, se você conseguir imprimir o e-book, maravilhoso, que traz reflexões sobre o que nós falamos aqui agora. Então, Coríntios traz, dentro do pilar planejamento, Coríntios 14:40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Porque o planejamento também não pode ser feito de qualquer jeito, viu, gente? Não pode ser feito nas coxas, não pode ser feito sem carinho, sem cuidado, sem respeito com você mesmo. A gente exige tanto respeito das outras pessoas, mas o quanto nós estamos nos respeitando para ser o exemplo para o outro, como deve nos tratar. Mas isso é tema de outro dia. Vamos lá. O que eu aprendi hoje baseado em tudo, porém, seja feito com decência e ordem? Aí você vai anotar. Qual é o planejamento? O que você tem que colocar em primeiro lugar? Quais são suas prioridades? Depois, a segunda pergunta. Qual decisão toma a partir disso? Disso, do aprendizado. Qual decisão você toma? Alguma coisa você tem que fazer?
Que baixar o e-book, assistir a live não vai fazer organizar a sua casa, não vai fazer limpar o seu carro, não vai fazer as coisas serem melhores ou mais ajustadas de acordo com a tua vontade. E a terceira pergunta, exercício que você deve colocar é o seguinte: o que Deus falou comigo? Quais são as ações práticas e o direcionamento? Aqui é muito importante. As pessoas falam, Deus falou comigo que eu, agora, refletindo aqui, que eu preciso cuidar melhor do meu carro, um exemplo. Que eu preciso organizar para lavar meu carro a cada 2 meses, ou todo mês, que eu preciso tirar o guarda-roupa que vive dentro do meu carro, que eu preciso, jogar as garrafas fora. Não sei o que ele falou com você. Mas o que você não pode entender e ficar aí é: preciso cuidar mais do meu carro. Isso não é específico, isso não gera uma ação. Uma ação, ela tem detalhamento. Eu preciso cuidar mais do meu carro, lavando ele, tirando o lixo lá de dentro, não deixando roupa lá dentro. Que dia que eu vou começar isso? Hoje. A ação, ela tem que ter passos claros para ela ser executada. Ou, por exemplo, lá na fazenda eu faço um quadro de rotina mensal. Sempre posto aqui no Instagram. Tem lá. Aí a gente tem as anotações lá no quadro, o que a gente fez o dia tal, até pra gente ter uma referência de todo mundo do que tá acontecendo dentro da fazenda. O que Deus falou comigo, ação na prática? Eu, quando estiver lá, anotar e certificar e validar com o gerente, mandar mensagem para ele 2, 3 vezes na semana para que ele faça isso. Entende? É nesse nível de detalhamento. O que fez hoje, o que fez semana passada, conferir, conversar, interagir. É assim, com clareza, no detalhe. Não pode ser do superficial, é no detalhe. E você escreve esse direcionamento. Durante a semana, leia essa palavra na Bíblia. É muito importante. Aqui fala esse capítulo onde está essa palavra, que é o 14, ela tem uma subdivisão que começa no 26, no versículo 26, a necessidade de ordem no culto. E aí você vai entender o que é sobre ter, dentro do pilar, planejamento, decência e ordem para que você realize seus sonhos, para que você atinja seus objetivos, para que sua equipe seja engajada, sua empresa prospere, sua fazenda, sua equipe, motivada. Mas antes de tudo, comece em você. Você é a transformação que o mundo espera. Você é a mudança que o mundo precisa. O mundo precisa do seu talento, da sua disciplina e da sua responsabilidade, do seu planejamento. Até segunda-feira da semana que vem. Quem não tem o e-book, é no post que está um estático com uma legenda. Eu fiz ele na sexta, se não me engano, no sábado. E tem que comentar a palavra fé nos comentários daquele post. Eu vou repostar após a live. Nos comentários do post, no feed, a palavra fé com acento, que a automação vai te mandar um e-book na hora. Beijo e que tenha uma semana com muito planejamento.